Segundo vídeo de liturgia, estamos falando aqui da diversidade de culto. Estamos na página de número 94, aonde vem falando através de jubilar alguns pastores. Agora vamos falar quando o pastor possa vir a falecer, né? E no caso dele falecer, a igreja deve ali se obrigar a dar 70% da jubilação que o esposo receberia para a mulher. Esse é um ato digno que não deve deixá-la padecer necessidade, fora o dinheiro que ela vai receber do INSS. Então, ela precisa ser amparada pela igreja. Existem algumas sugestões, que são sugestões práticas, que é de criar um fundo reserva para a aposentadoria do pastor. Hoje existem algumas previdências privadas e também algumas aplicações que podem ser feitas para recolher a longo prazo, para que os pastores possam ali viver, né, tranquilamente. O concernente a pastor auxiliar que recebe pro labore, ele deve ter o seu INSS pago, né, com 3 salários mínimos. As igrejas que pagam menos do que 3 salários mínimos deveriam dar uma complementação ao pastor, no caso dele se aposentar, ficar doente. Os pastores que não recebem, a igreja não é que tem uma obrigação, mas tem um dever moral de amparar, porque os pastores estavam ali ajudando, auxiliando, trabalhando em prol da obra. Então essas pessoas devem estar sempre preparadas para isso. Na página 96, nós estaremos falando o culto de colação de grau, que é o culto de formatura. O culto de formatura é uma oportunidade de se realizar um culto de ação de graça. E ele deve ser um culto tanto para o lado secular, como também para os bacharelados, para aqueles que serão médios, básico em teologia, missiologia, no caso da nossa faculdade, FATEOS. Então há um culto para isso. Primeiro, se deve organizar o culto de colação de grau e ter uma programação pré-definida. Se deve ter um prelúdio, que o ato da pessoa ali está, né, tocando uma música calma, num teclado, no piano, no órgão, para que possa criar um ambiente onde que as pessoas não fiquem tão relaxadas a ponto de criar uma baburja, né, antes de começar, todo mundo conversando ao mesmo tempo. A primeira parte é a abertura solene, onde entram, a mesa diretora já está composta, a mesa diretora se levanta, começam a entrar os alunos, os cátedras também já estão ali na sua posição, começam a entrar os alunos naquele local, e os alunos eles se direcionam para os seus locais e vão sentando fileira por fileira de maneira bem organizada. Após disso, o presidente da mesa se levanta, pede à igreja a se levantar e faz uma oração. Depois, né, um hino pela congregação, né, e depois o hino nacional. Geralmente eu coloco o hino nacional na frente, né? Eu acho que o hino nacional tem de vir à frente. Depois um outro hino para que possam todos louvar, cantar a Deus, e a leitura bíblica que deve ser sempre feita pelo pastor presidente da igreja aonde está. E ali, após essa leitura bíblica, senta-se, retorna-se novamente ao presidente da mesa, e o presidente da mesa vai fazer as apresentações. A segunda parte do culto são as dedicações. Seria um hino oficial da entidade
pelo coral de formandos. Deve-se fazer um coral, eu tenho, ainda tenho a fita aqui em casa do hino que foi escolhido na minha formatura, foi Tu és fiel, Senhor. A gente cantou aquele hino, né? Até o final. Foram 2 hinos, na verdade, teve esse e o Graças Dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Então foram 2 hinos que nós louvamos ali. Depois teve a palavra do diretor da entidade para falar concernente aos alunos, o tempo, aquele ano, aquele período, né, de 4 anos que nós tivemos ali juntos. E a ele deu uma boa palavra. Depois o louvor que foi ministrado. Depois teve a palavra do orador da turma, que nesse caso da minha fui eu. Eu tive ali a chance de trazer a palavra. E tivemos um outro louvor que foi pelo formando, né? Primeiro foi Tu és fiel e depois foi Graça Dou. Já a terceira parte já é a parte mais simbólica, aonde ocorre em toda a formatura, que é o ato da colação de grau. A colação de grau, ela deve ser efetuada pelo presidente da instituição. Vai ter o compromisso dos formandos, que é a leitura do juramento que ali é feito. Depois tem a palavra do paraninfo da turma, louvor, né, mais uma vez, e assinatura do termo de formatura. Entrega dos diplomas aos formandos, e quando se faz a entrega, né, entra-se com aquele cordãozinho que tem, aí passa para o outro lado, que significa que o grau está colado. Aí tem as homenagens, que são geralmente feitas, agradecimento, oração, bênção apostólica e o pós-lúdio, que é a pessoa tocando, para que possa ali ir embora as pessoas tranquilamente. Então, né, esses cultos eles podem ser feitos de formatura de qualquer ato, desde que seja cabível dentro de uma igreja, né? Então, ele também vai mostrar, né, a forma que se deve se dirigir a cada pessoa, para que não se possa falar de uma maneira esdrúxula, né? Bem, uma palavra um pouco... São palavras que não se deve ser usada, porque apesar de todos ali já serem quase uma família, de passarem muito tempo juntos, a nós temos de utilizar palavras formais, porque não é um culto, não é uma parte informal, é algo que nós devemos sempre ter essa diretriz. Então, as diretrizes para uma organização de uma formatura: primeiro, deve pedir a comissão de formatura, deve-se pedir uma comissão de formatura. Essa comissão de formatura, ela deve ser feita para que a formatura possa ser tranquila, a formatura possa ocorrer de forma organizada. São pessoas que vão trabalhar, que vão administrar ali de uma maneira bem tranquila, para que tudo possa ocorrer bem. Então, essa comissão de formatura, ela é geralmente composta de 3 alunos de cada turma, onde vai ter um coordenador, um secretário e um tesoureiro, para que eles possam ali coordenar roupas, medidas de um, medidas do outro, agendas, né? O secretário fazer reunião para, exemplo, ver a quantidade de convites que vão. Um lugar só tem 100 vagas, aí tu tem 100 alunos.
automaticamente você vai ter de dar uma vaga para cada aluno. Então, lugar, você tem de mexer isso, 300 vagas, 3 vagas para cada pessoa. Então o secretário tem de pegar os nomes, detalhar, enviar, para que não haja uma certa confusão. Então terminamos aqui o segundo vídeo e já vamos caminhar para o terceiro.